E aí, galerinha, bom? É o seguinte, vamos iniciar aí a nossa primeira aulinha, tá? Sobre função quadrática. Eu reparti o conteúdo em pequenas aulas, então a gente deu o nome de série mini aulas, tudo bem? Para resumir bastante, ser bastante objetivo em relação ao que você realmente precisa chegar lá na prova e arrebentar. Beleza? Então vamos dar início. Aqui, forma geral. Nós temos lá uma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Nesse primeiro momento, nós vamos nos atentar a quem? Nós vamos nos atentar ao azinho aqui, ó, esse coeficiente que acompanha o nosso x ao quadrado, tá? Então, a gente vai analisar sempre o a nesse primeiro momento. O que é a nossa condição de existência inicial? Muito importante. O coeficiente a não pode ser igual a zero. Então, automaticamente, algumas literaturas colocam o a tem que ser diferente de zero, tá? Essa forma aqui. Pode ser escrita, pode ser em forma de símbolo, mas o que você tem que entender? O a não pode ser zero, tá? Ou seja, ou o nosso a é maior que zero, ou o nosso a é menor que zero. Antes que você me pergunte, professor, mas por que o a não pode ser igual a zero? Imagine que o a seja zero. Toda multiplicação por zero, lembrando que esse a está multiplicando aqui, então essa parcela aqui, ó, ela vai ser destruída, vamos dizer assim, né? Acabou, ela não existe. Então, se você analisar, isso aqui deixa de ser uma função do segundo grau, ela passa a ser uma função linear, uma função afim, é assim, ela tem aqui o coeficiente angular, no caso é o b, e o coeficiente linear. Então, ela descaracteriza uma função do segundo grau. Então, por isso, o nosso a não pode ser igual a zero. Ok? Acho que ficou bem claro isso daí. Coeficiente a. Pessoal, eu sei que vocês, como alunos, vocês odeiam o quê? Trabalhar só com letrinha. Então eu trouxe para vocês aqui várias funções para a gente só identificar quem que é o a, tá? Como ficou bem claro, o a é o cara que acompanha o x quadrado. Tem muito aluno que faz o seguinte, olha para a função, meu a é 2x quadrado. Errado. O nosso a é o rapaz que acompanha o x ao quadrado. Então o nosso a é quem? É o 2. Beleza? Que fica bem claro isso daqui, tá? Outro detalhe que acontece demais, o aluno se atenta apenas ao módulo do valor, o valor absoluto do coeficiente. Outro erro, até porque é muito importante trazer os valores sendo eles positivo ou negativo. Isso é muito importante nas contas, isso é muito importante na hora da análise do gráfico, tá? Então tem que ficar bastante esperto quanto a isso. Então nessa outra aqui, f de x que eu coloquei, nosso a é quanto? Nosso a é menos 3. O sinal é importante, ele tem que vir junto, tá bom? Outro erro que eu constato demais quando eu vou corrigir prova. O aluno está acostumado a essa formação aqui, A, B e C. Então, se eu troco às vezes de lugar, ele erra. O que acontece? Se você reparar, o nosso A é o cara que acompanha o x quadrado, não é isso? Então, tem que ser esse carinha que está acompanhando o x ao quadrado. O aluno entende que o A é sempre o primeiro, e nem sempre ele tem que vir como primeiro, ele não precisa, não é regra. Ele acha que o A é 1, e pelo contrário, o nosso A aqui é quanto? Menos 1. Então, ficar bastante atento nisso daí, porque o professor pode brincar com você nesse sentido. Não é um pega, isso é mais falta de atenção do aluno, tá? Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, o menos 2 acompanhando o x, a constante aqui 5, e o nosso a quem que é? Aqui eu coloquei duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro que o nosso x quadrado está no final da nossa função, certo? Outro detalhe que o aluno vacila demais. Aqui, pessoal, a gente tem umzinho, ó, tá? A letrinha fake do caramba, né? Mas tudo bem. Quanto que vale o nosso a aqui? Ele vale 1 sobre 3. Ele é uma fração. Professor, mas da onde que veio esse 1? Cara, quando não é zero ali, todo número ele é multiplicado por 1. E a gente está pegando quem está acompanhando o x quadrado. Eu não posso colocar lá nada sobre 3. A gente vai colocar o quê? 1 sobre 3. Belezinha? Um último exemplo aqui. Ele pode vir em forma de fração e o sinal também é importante, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso a vale quanto? Menos 2 sobre 3, ou menos 2 terços, tá bom? Acho que ficou bem tranquilo. Bora lá! O gráfico. Análise de gráfico em relação a uma parábola. É muito importante a gente saber ler aquilo que está sendo repassado, certo? Seja na forma escrita, seja na forma de gráfico, tá?
Então, primeira hipótese, o nosso A maior que zero. Aqui, se eu dei uma função, f de x igual a x² menos 5x mais 6. Repare que o nosso A aqui é 1, não é isso? Tem um umzinho aqui, ó. 1, você vai concordar que 1, né, é maior que zero. Então, como que vai ser o gráfico dessa função? Concavidade para cima. Por quê? Porque o nosso A ele é positivo. Professor, mas eu não preciso analisar os outros coeficientes até agora? Não. Para determinar concavidade, não. Então, se eu for fazer um esboço dela lá, seria algo semelhante a esse daqui. Tá ok? Então, a concavidade para cima e tal. A gente costuma associar a concavidade para cima ao sorrisinho do nosso emoji aí, né? Professor, mas o meu A ele também pode ser menor que zero. Sim, é claro, ele pode ser menor que zero. Ele pode ser um número negativo, não é isso? Então, é bem análogo. Concavidade para cima, coeficiente positivo. Se o coeficiente é negativo, como aqui é menos 1, ó, aqui você consegue identificar que é menos 1, não é isso? Então, a concavidade aqui vai ser como? Para baixo. Então, o nosso gráfico lá ele tem um ar de tristeza, não é assim? Então, concavidade para baixo, número negativo, coeficiente, concavidade para baixo. Belezinha? Segue o nosso enterro. Muitas literaturas não falam sobre isso daqui, certo? Fica bem vago e tal, então eu vou trazer aqui para a gente fechar a nossa ideia sobre o coeficiente A. Quanto maior for o módulo de A, menor será a abertura da concavidade. Aí o aluno, meu Deus, professor, com número, por favor, eu não consigo ver com letrinhas. Então tá bom, o tio vai colocar aqui para você. Imagine a seguinte função, f de x igual a 2x² menos 5x mais 6. É visível aqui que o nosso A, né, ele é maior que zero. Então você já entendeu que a concavidade é para onde? A concavidade é para cima, beleza? O que eu estou falando aqui? A abertura da concavidade, tá? Então, se eu fosse pegar dois pontos aqui simétricos da minha parábola e calcular a distância deles aqui, daria uma distância D, tá bom? Repare aqui que a abertura é uma abertura considerável dessa parábola, né? Agora vamos pegar uma parábola com a outra função aqui. Repare que aqui o nosso Azinho ele é 5 vezes maior. O que vai acontecer com essa parábola? Ela vai ser com concavidade para cima, isso é visível, tá ok? E os outros elementos, os outros coeficientes são iguais. Então, era para ela ser semelhante, vamos dizer assim. Mas você vai reparar, se você for fazer o gráfico dela, é o seguinte, ó. Ela vai crescer de forma muito rápido. Então, essa abertura dela aqui, ó, vai ser o quê? Bem menor se comparada à anterior. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele cresce 10 vezes, né? Vamos dizer assim, mais rápido. E ainda tá multiplicando um termo elevado ao quadrado. Então, para valores pequenos aqui, ela já tem o quê? Um crescimento muito rápido. Aqui, ó, ela vai ter que, tipo, um valor maior para ela começar a crescer. Tá ok? Então, é bem visível aqui, certo? Quanto maior for o módulo de A, menor será a abertura. Módulo de quem? Esse valor aqui em módulo, porque ela poderia ter concavidade para baixo também. Então, a mesma comparação a gente faria. Ok, a gente vai encerrar por aqui, tá? Próximo